E aí, galera, tudo certo? Como foi o dia de ontem aí de vocês? Pegaram essa venda absurda aí? Vamos fazer a revisão rapidinho desse movimento de ontem, tá? Cara, ontem alguém pegou a venda que eu passei na aula? Só por curiosidade, os 1.200 pontos. Aí, finalmente, Maurício pegou, só. Os outros não pegaram por quê? Eu vi, Marcelão. A Dani não operou, falou também. Tá, beleza. Foi linda a venda, né, galera? Depois, o que acontece? Muita gente falou assim, até o assunto que eu vou falar com vocês aqui é bem para vocês começarem a encarar e olhar o mercado de uma, de uma forma mais ampla, assim, tá? Eu vou comentar agora. Por quê? Alguém sabe aí o horário que saiu a questão do Flávio Bolsonaro lá, que deu? Tipo, o horário certo, assim, que foi, meu, ou perto, assim, próximo. Foi aqui em cima, aqui a 1h20, ou foi aqui, quando já era 2h55? Se alguém souber aí, por favor, um passo só pra gente fazer o raciocínio aí, tá? Se alguém souber. Mas, enfim, seguindo, tá? Vamos lá. O que acontece ontem, ó? Foi às 14, 2020. Aqui, então. Ele tava aqui embaixo já, ó, né? Beleza. Então ele já tava aqui embaixo, tá? Ó, ele já tava aqui em 181.675. Tá? O que que eu quero mostrar para vocês? Dois pontos importantes, tá? Ó. A gente saiu de um movimento forte de queda aqui em cima, fez os fundos, né? Lembra? Que a gente comentou até. Veio, ameaçou fazer aquele choque, foi onde deu nossa venda nesse candle aqui, ó. Ele voltou, pegou e pagou reto aqui, ó, 1.200 pontos. Daqui em diante, ele subiu forte, ok? Subiu em V, né? A famosa alta em V. Eu vou bater na tecla com vocês de novo sobre o volume financeiro. Observem muito bem isso aqui, ó. Esse fundo, tá? E é onde ele começou a partir, aqui, ó. Foi daqui, tá? Ele veio aqui em cima, onde muita gente erra. Isso aqui foi uma captura de liquidez desse fundo aqui, ó. Por isso que eu falo muito assim de questão de contexto. A gente tem a teoria e a técnica. Beleza, a gente opera SMC, Elliott, Wyckoff, a gente segue tudo isso. Ok. Só que sem contexto, de nada vale, tá? Se não tiver contexto perante isso, esquece. Por quê? Qual que é o contexto que eu preciso? Olha só. Aqui ele fez um choque, né? Superou aqui, ó, esse fundo, esse topo anterior, e aqui seria um choque, ok? Muita gente pensou em quê? Pô, aqui é um order block, quando o preço voltar aqui, eu vou comprar. Ou antecipou o movimento aqui, ó, no 61, talvez uns 50%, nessas regiões aqui, ok? Todo mundo entendendo aí? Só que se a gente observar o volume financeiro, olha só, daqui, tá, ó, até aqui que ele fez esse topo, esse fundo de novo aqui, ó. O volume tá fazendo o quê? Ele tá subindo ou tá caindo, ó? Fazer bem igual a escola. Manda no chat aí. O volume tá subindo ou tá caindo? Aí, tá caindo. Aí vai ter o Marcelo da Vila e falar, tá subindo. O volume tá caindo, né? Ó, tá. O volume caindo, o que que ele mostra para nós? Divergência, cara, nessa subida aqui, nessa força compradora, teoricamente. E depois ainda ele faz o quê? Cara, ele afunila e faz uma cunha linda. Olha só. Fundos nivelados aqui, ó, numa cunha. Ele começa a consolidar, porém o preço tá o quê? O preço tá subindo, não tá? Ó? Nessa desenho de setinha que eu fiz para vocês, ó, é alta, não é? Ó, topo, topo, topo mais alto. Aliás, fundo, fundo, fundo mais alto e os topos mais altos também, certo? Olha, a partir daqui, da onde eu desenhei para vocês, agora eu vou apagar tudo, tá? A partir daqui que eu desenhei para vocês, que ele fez essa região aqui, ó lá, fez esse fundo aqui, tá? Ó. Daqui em diante ele subiu o volume até aqui em cima.
Foi aqui, ó. O que que aconteceu aqui com o volume, galera? Queda, né? Olha a divergência que ele fez. Vocês conseguem observar isso aí, né? Isso aqui é uma divergência de preço, entre preço e tempo, tá? Esforço e resultado. Muito que eu falo para vocês. Ah, mas aí como que eu ia entrar? Cara, normal como você entrar. Olha só. Aqui a gente tinha um breaker block, aqui atrás. Aqui a gente tinha um imbalance, né? Ó, mínima desse candle branco. Aliás, máxima do candle branco com a mínima desse candle vermelho. A gente causou o quê? Um desequilíbrio no mercado aqui nessa região. A gente tem uma POC aqui em cima, se vocês puxarem dessa região até esse fundo aqui, ó. A gente vai ter uma POC aqui em cima. E a gente tinha um 7,8% aqui. Não é todas as confluências que a gente busca. E o preço subiu como? Ele não subiu forte. Então, por isso que dava para ter entrado no toque, tá? Dessa região aqui, ó, poderia ter entrado no toque desse breaker block aqui em cima, aqui, ó, ou até no meio dessa região desse imbalance. Aqui, vamos supor, tá? Ó. Onde estaria nosso stop? Cara, fora da região. Seria um stop alto aqui, ó. 300 e poucos pontos, ó, até 200 até 300 pontos davam. Só que o mais interessante é o quê? Que eu quero que vocês observem. Cara, ele fez isso e subiu. Não tinha nada do Flávio Bolsonaro até aqui, ó, porque aqui era meio-dia, tá? Ó. Eu quero que vocês comecem a pensar um pouco fora da caixa. Olha só, aqui era meio-dia, ó. O preço estava aqui, ó, ao meio-dia, ok? Só que já estava demonstrando o quê? Fraqueza na compra. Então, muita gente, claro, teve essa questão da notícia impactar um pouco, causa e efeito. Teve, entendeu? Só que, cara, o mercado já estava precificando isso aqui, ó. E aqui aconteceu o fato, entendeu? Sobre a entrada de ontem. Aí foi aí, ó, olha lá, 1.800, né? Deu aí 11 para um, pelo amor de Deus. Lindo movimento, né, cara? Só que eu quero mostrar para vocês o quê? Teve raciocínio, teve lógica, teve operação, entende? Não foi um movimento, tipo, atípico de falar, ah, mas no método não teria dado essa entrada. Deu sim, cara. Deu sim. Os caras entendeu a ler. Hoje é a mesma coisa. Olha só, o que que eu tenho para hoje, tá? Passando para vocês. Movimento. Máxima e mínima, ok? A gente começa aqui a entrar na nossa região aqui, ó, de desconto. Aliás, desculpa, de prêmio, sempre confundo. Pegando a confirmação do pullback, boa. Aqui a gente tem nossa região do quê? De prêmio. O que que eu tenho dentro dessa região? Olha só. O que que esse candle grandão aqui me mostra? Foi o quê? Causou o quê? Um desequilíbrio no mercado, não foi ele, ó? Olha só. Cara, ele derreteu sei lá quantos pontos ali, ó. Tá? Então foi um movimento muito forte e a partir dele caiu mais ainda. Tá? Então a gente teve aqui, ó, um desequilíbrio. E a gente tem o que hoje nessa região? Tem um 61%. Então vamos lá, a gente já tem dois pontos interessantes, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem um pivô de baixo. O que mais que a gente tem? A gente tem um order block que passou direto, ou seja, esse order block vira o quê? Os mentorados novos não sabem, mas é o breaker block, tá? É o BB, famoso BB aqui, ó. Esse que ando aqui. Se ele é um order block comprador e ele passa direto, igual fez aqui o Imbalance, tem todas essas confluências, ele se torna um breaker block. Ao contrário, se ele era um suporte, ele vai virar uma resistência. O que que a gente tem que ficar de olho aqui, ó? A mesma coisa que está acontecendo ontem. Olha só, volume decrescente e preço subindo. Entendeu? Então, tipo assim, então montaria uma entrada vendedora aqui tranquilamente. No 61% poderia ser, ó. O stop fora da região ou do order block, 250 pontos mais ou menos, ou do imbalance, 335 pontos. Buscando o quê? Aqui, ou mínima do dia de novo. Essa seria a leitura, tá? E a gente tem regiões mais acima também. Sai um pouco. Ele fica bem em cima. Conseguiram entender esse raciocínio aí desse primeiro movimento? Ó, falta 15 minutos para abrir o à vista também.
Ficou mesmo, não vou aqui, não. Trouxe a outra. Se não quiser também. Meu irmão tá aqui também hoje, feriado. Tá aprendendo um pouco. No Embala tem um IFVG pelo 5. Aham, tem aqui também, ó. Aqui era um Fair Value, ó. Comprador, né? Ó. Olha só. Então, vocês conseguem reparar que aqui, cara, que a gente tem muita confluência para uma possível venda. E pode dar errado. E tá tranquilo, entendeu? É a probabilidade que a gente tem. Só que uma probabilidade de venda aí é muito alta. Foi como eu falei para vocês ontem na venda da leitura. Ali vai esperar um boss para vender no order, né? Depende, Brunão. Pode entrar no toque, como eu falei. Porque tem dois pontos. Quando o mercado vem enfraquecendo para uma região, ele não vai te dar chance na segunda vez. Ele vai derreter direto. Agora ele fez aqui, tá? Ou ele pode fazer o quê? Vamos lá. Aqui atrás a gente não tem topos, tá vendo? A gente não tem topo aqui para ele capturar a liquidez. Então ele pode ser apenas o quê? Uma correção mesmo para fazer isso aqui. O importante é o quê? Essa correção ser angular. Ser uma correção saudável. Uma bandeira de baixo. Vamos lá para quem aprendeu bastante figura, né? Tô brincando, tá, gente? Mas é, tá? Tá. É isso aí, Carlos. Tá subindo e o volume baixando. O que que significa isso? Só encosta bem a porta ali. Tem um nome. Tem um nome. Vocês têm que gravar esses nomes, tá? Esses nomes é importante para vocês. É um exercício cerebral, neurológico, fica mais bonita a palavra, tá? A gente está tendo aqui o quê? Mostrando entre preço e volume. Mitigano, terceira lei de Wyckoff. É o famoso esforço e resultado, né? A gente está tendo muito esforço nos candles aqui, não tá? Ó? E pouco resultado no volume. O volume está condizendo com o que o preço está fazendo? Não, né? Por isso que assim, ó, agora é 9h48. O que me deixa mais desconfortável, talvez, de fazer essa operação seria o quê? Seria mais a questão do horário, por abertura do seu mercado à vista. Porque todo mundo pode. O que que aconteceu? Fator externo, pensando, nossa, plantaram o caos, né? Flávio Bolsonaro, nananã, caíram, enfim, vende a bolsa. Vende a bolsa, PT vai assumir, já declararam tudo, né? Já decretaram tudo, já. A pessoa física e varejo pensa assim, né, cara? Mas o mercado financeiro vê de outra forma, ele vê como oportunidade de tudo. Então, derreteu, o que acontece? Cara, vocês podem estar comprando para voltar. Criou um cenário, enfim, a gente tem que aguardar as movimentações para saber o que vai acontecer. Ou, cara, vai abrir o mercado à vista e os caras vão sair despejando de novo na venda. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, normalmente, se vocês puderem fazer uns replays de quinta-feira, quinta-feira normalmente é um cenário bem vendedor, tá? Todo mundo entendeu esse raciocínio aqui do índice? Alguém com alguma dúvida sobre alguma coisa que foi falada aqui, agora, no índice? Sem dúvida, então tá.
Vamos ver os Bitcoin. Bitcoin deixou uma venda lá em cima, ó. Ele tá subindo bonito, mitigando. Eu não uso volume para cripto, tá? Alguém sabe o motivo? Já conhece ou não? O cara chato, viu, mano? O Marcelo tá ali. Baixa o volume da TV. Tá atrapalhando alguém, hein? Baixei, Marcelo. Tá bom assim? Tem um bem discreto falando também. Pode mandar, cara. Não tem nada a ver. Com nós não tem frescura. Ó, Bitcoin, deixei uma venda ali em cima pelos 15 minutos, acho interessante. Essa possível venda aqui, ó. Tem um order block num tempo gráfico maior, se não me engano, de. Hum, Minto, não é order block, são os três níveis da POC, tá? Eu gostei bastante, por quê? Porque aqui a gente tem FVG, a gente tem 7,8, a gente tem uma confluência maior, e o jeito que ele tá subindo aqui depois de um choque aqui embaixo, fez um topo duplo lá em cima, armou um choque aqui embaixo, ele pode fazer o quê? Essa correção bonita aqui em cima, stop lá fora do último topo, tá? Ó, topo anterior, e alvo lá embaixo da mínima, no Bitcoin. O dólar. Oh, o dólar ontem deu a nossa venda, hein? Não quis falar ontem, mas depois vocês assistam aí, tá? Quem lembra da nossa venda aí, onde que era? Tinha marcado. Tirei todos os pontos ali, olha só. Olha só, olha essa venda no dólar ontem. Ó, 5 pontos de stop, pagou 33 pontos, ó. 6 para 1. Isso em tempo gráfico maior, hein, então. Topou todo mundo, voltou e depois deu essa pancada aí violenta. Dólar esses dias eu não tô analisando tanto, tá? Só fazendo algumas regiões mesmo de cravada, assim, no sentido, tipo, range de preço, tá? O dólar é um ativo que eu vejo muito diferente de todos os ativos. Ele tem um preço estipulado para ele, um preço justo. Então, tipo assim, cara, dificilmente você vai ver o dólar abaixo de 5 por muito tempo e dificilmente hoje você vai ver o dólar muito acima de 5,20, 5,15, tá? Então, nesses cenários, eu gosto bastante de analisar o dólar, pegando regiões mais de tempo gráfico maior, não tempo gráfico curto. Aí depois eu vou ajustando, tá? Em tempo gráfico menor. Ouro, olha o ouro, cara. Ouro eu deixei uma compra ontem aqui, olha só o que que ele fez. Isso é muita maldade, né? Olha só, a leitura do ouro, vamos lá. A gente tinha esse fundo aqui, ó. Lembro de até comentar com vocês que ele fez. Ele não fez um choque, ó. Ele fechou e teve o quê? Teve uma força compradora aqui e fechou para cima, tá? Então a gente teve o quê? Possivelmente ele ia começar a fazer o quê? Uma captura de liquidez. Ele só precisava fazer o quê? Ativar esse choque aqui, ó. Que era esse topo anterior. Fechou acima. Olha essa correção que linda. Mitigando o preço, ó. Ele veio hoje e fez isso aqui, ó. Cara, por uma descidinha ele não pegou. Eu tinha uma compra ali embaixo nele. Era esse bloco aqui, tá, ó, nos 30 minutos, nos 15, eu acho. Deixa eu ver. Isso, marquei nos 15 minutos dele, tá? Olha só a correção. E ó, eu tô aplicando a mesma coisa que eu aplico no índice, tá? Por isso que eu falo para vocês assim, ó, ver outros cenários como oportunidade, outra coisa, ó, para vocês verem, entenderem bem, ó. Que a gente tem aqui, ó, 7,8, a gente tem um order block. Não tem a POC ali, Anderson. Tá tranquilo, cara, não precisa ter POC sempre no movimento, tá? E às vezes a POC tem. É que eu não quero embananar a cabeça de vocês, tá? Mas tem um ponto, não sei se aqui vai dar. Eu, aqui. Ela tem mais duas regiões, que é a Val e a Vá, né? Ó, olha onde parou aqui, ó. Eu só não lembro, ó.
O termo em inglês é right law também. É a máxima, é a região também, tá? Eu não gosto de usar porque polui muito o gráfico, mas olha onde veio aqui, ó. Nessa de baixo, naval. Olha só. Então a gente tinha todas essas confluências, tá? Mentoria eu passo tudo para vocês ali, pode ficar sossegado. Euro GBP. Euro GBP, a gente tem movimento de alta. Renovando topos. Tem umas marcações aqui atrás, deixa eu tirar isso. Eu tô de olho no índice aqui, tá? Podem ficar tranquilos, hein? Vocês estão acompanhando o Forex? Os estudos que eu faço aqui? Ou não? No gráfico? Eu tô aqui falando sozinho e vocês estão só olhando o índice. É um movimento interessante, vamos lá. Ó, aqui já é diferente, tá vendo? Pegando os três níveis agora da POC, aqui de trás, ó. O que a gente tem aqui, ó? Tem isso aqui, ó. Junto com o 78, tá? E a gente tem a POC ali em cima. O que a gente tem que observar? Como o preço corrige. Essa movimentação aqui, ó. Tá vindo angular, tá bonito. Não tá um movimento feio, não. Fica de olho nesse ponto aqui, ó. Nossa, ainda bem na metade, bonito. Vou tomar um alarme aqui nela. Abaixo. Euro USD. Tá lá naquela nossa região. Lembra que ó, a gente estudou isso aqui ontem. Ó, para validar essa região compradora, a gente vai ter que entrar o quê? Aqui é numa confirmação. Lembra? Que a gente comentou, ó. Foi lá para cima, veio. O que a gente precisa fazer? Ou que ele faça um fundo menor, tá? A gente precisa de dois movimentos aqui, ó, do euro. Que ele perca esse fundo, capture liquidez e supere o topo anterior. Aí ele pode fazer isso aqui para subir. Então ele precisa superar esse topo, porém fazer uma captura de liquidez do fundo anterior, tá? Ou se ele quiser voltar daqui, da onde ele está fazendo agora, ele precisa romper, superar esse topo anterior aqui, ó. O S500 não para, né? Que tá ali, essa compra dela foi, puta, ela deu duas compras de, olha, cara, e foi mais ainda. 5 para 1, olha só. Ai, ai. Ethereum. Ethereum também, eu tinha deixado uma compra lá ontem. Não chegou a entrar no order block, já fez um movimento de baixa. Essa compra agora eu anulo ela, tá? Vou tirar aqui, ó. Por quê? Agora, se o movimento voltar aqui para cima e superar esse topo aqui, o que que a gente faz? A gente pode ter o início de uma reversão de tendência. Então, a gente precisa fazer o quê para mim? Isso aqui, ó. Agora, voltar nesse bloco para cair, ó. Isso aqui ele tá fazendo. Por quê, ó? A gente teve isso, isso, isso. Certo? Deixa eu abrir o índice para vocês aí. Ó, tá quase chegando na região, volume. Como continua o volume aí? Todo mundo observando? 10 horas. Ai, ai.
Todo mundo fez a migração do Profit Ultra? Profit Pro, Profit Ultra? Ou ainda não? Ou não vão fazer alguns aí? O sistema financeiro vai sofrer, eu acho, esse mês, hein? Bancário. Graficamente falando, eles estão ativando tudo nos movimentos de venda interessante. Só se voltar tudo de uma vez agora. Turma, vamos, bora? Manda no chat aí. Tô conversando com vocês, mano. Senão eu vou encerrar essa aula aqui. Nem falar nada? Parem de ser nóia. Turma, tenta. Ih, mas relaxa, o preço vai fazer o que a gente tá. Lembra que eu falei pra vocês, cara? Vocês têm que ter, ó, zen. Chegar na região ali, tá chegando. Já deixaram a ordem de venda? Ou ainda não vão esperar a confirmação? É isso que antes do preço chegar, você já tem que estar pensando, entendeu? Ó, o Bruno perguntou antes sobre a confirmação, ó. O que acontece? A gente pode ter esse ponto aqui interessante, do que, ó? O mercado faz isso aqui, ó. Ele vem, perde esses fundos, ó. A bruxaria dos desenhos, hein, ó. Se liga nos desenhos, hein? Estopa todo mundo aqui, volta para estopar todo mundo e aí ele começa a cair de novo. Aí faz esse movimento aqui, pode fazer isso, ou ele pode cair de uma vez, tá? Seria interessante ele vir agora, ó, buscar esses fundos, por quê? Porque ele vai gerar liquidez. Em qual ponto? O cara vai falar, nossa, quase pegou minha ordem, ai, não vai mais chegar lá, bananana, entendeu? E pode não chegar, e pode ele vir aqui e parar, ó, parou bem aqui na mínima aqui, ó, do candle, ó, do fundo de ontem, tá vendo? Ele só tocou ali no fundo de ontem. Ele pode descer reto daí? Pode, tá tudo bem, cara, tá tudo certo. Ah, e ele pode não fazer essa volta aqui, ele pode pegar daqui agora e cair direto. Porém, se ele for fazer essa volta, o que o mercado vai fazer? Perde esse fundo. O ansioso, que estava aqui bonitinho, ele vai fazer o que com a ordem dele? Vou botar aqui. Meu stop é aqui em cima. O que a gente vai ter aqui? Liquidez pra caramba. Isso é lindo, cara. Aí os impacientes toma na tarraqueta e aí o dinheiro vem pra quem? Pra quem esperou. Entenderam? É assim que é o mercado financeiro. Ó, os caras, as tretas internas aí, ó, dos caras. Ó. Não, não falei de ninguém, não sei nem das pessoas, hein? Ô, galera, não subi as aulas ainda, tá meio atrasado, pelo fato do cara que tava fazendo, tá fazendo ainda, a questão aqui do tráfego, as coisas, tá meio, uns problemas pessoais aí, resolvendo uma coisa, tá? Aí deu uma atrasada e acabou pô, cara, uma opção agora aqui, acabou me atrapalhando um pouco, tá? Olha, o índice não fechou o desequilíbrio ainda, tá bonito ainda, hein? Tô gostando desse movimento aí. Amanhã tem aula com a turma 2 da mentoria, hein?
Deixa eu ver quem tá aí dos mentorados. Quase todos. Alessandro, Carlos tá aí, o Félix. Ah, não, só tem três dos mentorados. Show. 37. Não põe mais que um 16. Tranca o porta ali? Não. Tranca lá. Nossa, 60 minutos. Espera que tô só vendo uma opção aqui, tá, turma? Mas tô de olho no índice aí. É esse movimento aí, não tem outro. Muito forte. Não, o dólar tá batendo forte, o dólar tá bem também naquela região de. O dólar não tem ninguém operando aí, né? O dólar nas 2 horas. Olha que lindo o dólar em 2 horas, ó. Tinha um order aqui, ó. Capturou toda essa região. Isso aí foi de hoje, olha lá. 2 horas, ó. Venda no dólar ali. Está um pouquinho mais alto, de 12 pontos. Pagando 45 pontos o dólar. 3,5 para um deu já. Tá louco. Dica para vocês, tá? O dólar aí. O dólar dá umas olhadas em tempo gráfico maior. E tentem refinar ele, talvez, ó. Olha só. Aqui vendo que deu. 47 pontos, olha lá. Reto. Pegou 5 pontos, o Félix. Mas viu aí, né, que deu, né? Só ver um negócio interessante, importante. 9h30, tá. Agora, o indicador agora é só 5h30, tá? Não tem nenhum indicador importante para sair agora de manhã.
Essas proteção aí vem. A gente vai ter uma aula disso também, então. Ó, aqui tá interessante. Esse aqui eu deixei alarme até. Esse aqui. A gente tem mais liquidez nos fundos, ó. Tá fazendo exatamente o que a gente gosta de fazer. Que a gente fala, eu, né? Ó, liquidez capturada, topo superado, um choque. Depois do choque, ele fez um boss aqui, agora tá fazendo a correção aqui, uma flat. Tá? Ele pode fazer isso aqui, para capturar esses topos aqui, ó. 30 minutos. Vamos deixar essa região ali marcada. E o índice só cozinhando, hein? Caraca, esse um dos. Para essas cotações. Variação diária. Agora sim. É, proteção, muitas vezes a gente ia acabar cagando a operação, né? Você tá tomando esse. Tá entrando por qual tempo gráfico, Félix? 5? Tu sabe fazer condução de trade? Trading stop? Ou como conduzir da melhor forma para você aproveitar mais o movimento? Ou não? Ó, então vamos lá. Para quem não sabe, aí aqui no dólar, tá? Não sei qual que foi o ponto que ele entrou, mas o ponto que eu entraria seria na metade do bloco, o stop fora dele. Sempre assim, os dois um pouquinho. Ah, meu alvo infinito. Alvo de 100 pontos, tá? Só um exemplo. Aqui nos 5 minutos, como é o melhor ponto da gente conduzir? Cara, pegou, meu stop estava aqui em cima, derreteu aqui, tá? Aqui ele já tinha pago quanto? Né? A gente pode ver também por questão financeira, tá? Aqui já pagou 2,5 para um. Lembra da nossa simetria de risco e retorno? Você não tem uma bola de cristal para saber se o dólar vai derreter até aqui os 100 pontos, correto? Então, o que que você pode fazer? Cara, espera sempre o candle seguinte, ou então, como que eu gosto de fazer, tá? Utilizando 5 minutos, até foi a estratégia que eu usei ontem. Até o meu take, tá? De 1.000 pontos, que foi o quê no índice? Eu fui protegendo na máxima dos candles negativos, tá? Ou seja, entrei aqui, beleza, fez esse fundo, subiu, voltou, fez mais um candle negativo aqui, ó. Eu traria meu stop gain para cá. Fez mais um candle negativo aqui, traria meu stop gain para cá. Mais um candle negativo aqui, meu stop gain para cá. Fez esse candle negativo aqui, meu stop gain tava aqui, ó. Eu teria me tirado ali, ó. Tá? Aqui, ó. Teria dado um risco de 3 para um ali, ó. Teria pego 38 pontos.
Os 5 minutos dá para você conduzir bem assim, tá? Porque ele é direcional, por quê? Porque ele é um. Lembra que eu falei para vocês que ele é um gráfico de volatilidade, porém respeita bem estruturas formadas? As estruturas formadas são através de topos e fundos. Então, o que que acontece? Se a gente está aqui, ó, no dólar, vamos lá. Fez esse movimento, ó. Pegou a venda, caiu, fez um fundo, depois fez um topo, fez isso aqui. A gente tem um topo aqui. Depois ele fez outro fundo, voltou, não rompeu o topo. Tá fazendo isso aqui. Você pode ir de topo em topo também. Tem esses dois pontos, entendeu? Só que muitas vezes, como você entrou no movimento teoricamente corretivo, porque ele tá vindo de uma forte alta, né? Ó, fez isso aqui. O ideal, nesse caso, como você está entrando no movimento de correção, é ir fazendo o trailing stop, tá? Por quê? Porque às vezes ele pode chegar nesse fundo aqui e, cara, e voltar tudo. Porque só tá fazendo um alinhamento de fluxo aqui atrás. Entendeu? Então são as duas formas de você aproveitar melhor o movimento. E se você, e assim, ó, de verdade, se você não consegue fazer esse trailing stop de descendo e surfando o movimento, é porque você está inseguro da sua entrada e muitas vezes você não tem certeza do que você está fazendo. Então já entra uma questão mais emocional e psicológica. E técnica também, porque você está inseguro da sua técnica, do que você está utilizando. Então você quer cortar, você quer tipo assim, putz, dei sorte que foi a favor, então agora eu tô no lucro já, entendeu? Então são pensamentos que a gente tem que começar a observar também e começar a dar nome, né? Ontem eu fiz 500 no índice, que poderia ter feito 3.000. Boa, mas assim, vamos lá. Eu já pensei muito assim, tá? E como tu hoje é meu mentorado, eu vou te falar uma coisa aí, serve para todos os outros, tá? Cuidado para vocês não serem ingratos nessas questões. Por quê? Cara, 500 pontos tá excelente. 350, 500 pontos tá excelente. Quando você trabalha em stop de 150, 200 pontos. Por quê? Lembra da simetria risco-retorno? É isso que vai te dar consistência. O índice caiu 3.000 pontos, ok, foi um dia atípico, você sabe. É uma variação que muitas vezes o índice não paga isso, tá? Então, tipo, o que que acontece? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque, tipo, até o nosso gain a gente consegue transformar ele numa frustração. Consegue entender? Tipo, cara, puta, poderia ter pego. Caraca, olha só, saí, tirou na proteção e derreteu. Cara, você não tem uma bola de cristal, não fica pensando assim. Amador pensa assim. A minha ideia é desconstruir essa mentalidade para vocês, tá? Ó, o movimento, gostei desse movimento do índice. Fez aquele movimento de captura dos fundos ali, lembra que a gente estava desenhando no começo? Não, fez 2-1, é isso aí, cara. Tá top. Quantas pessoas não quebraram ontem, né? Fazendo médio, comprando, querendo adivinhar fundo. Aqui não teve ninguém, né? Creio eu. Sempre tem. É complicado, cara. Mas enfim, gurizada. Mas para vocês aproveitarem o movimento bem, é isso aí. Eu ontem, naquela venda que eu fiz para vocês, ó, foi nos dois, né? Ó, até mostrar aqui. Ó, como que tava. Foi bem na hora, né? Tanto que eu fiz até um Reels lá postando do trecho da aula. Mas recapitulando, ó, para quem não viu, a gente tinha esse choque aqui armado, né? Fake choque, porque nos 2 minutos ele fez o choque, mas nos cinco não, lembra? Então a regra, para vocês jamais esquecerem, não olhem em tempo gráfico inferior a 5 minutos para a estrutura, tá? Então aqui nos dois ele fez isso e depois ele fez o quê? Essa rejeição. Essa rejeição foi, meu, perfeita para quê, ó? Esse cara para mim se enquadrou um padrão que eu queria de order block. Eu montei minha posição vendida aqui abaixo, foi nesse toque que ele pegou, ó. Meu stop estava aqui em cima de 300 pontos e eu saí com 1.000 pontos cravados. E eu fui fazendo o quê? O trailing stop. Ele pegou,
subiu contra um pouquinho e começou a vir. Quando ele perdeu esse fundo, eu protegi aqui na máxima. Perdeu esse fundo, eu protegi aqui na máxima. Perdeu esse, eu protegi aqui na máxima. Aí ele veio para baixo, já deu take. Eu poderia ter pego, eu poderia pensar, putz, dá para ter esperado, protegido na máxima e depois aqui. Ó, a diferença, entendeu? E caiu depois 1.300 pontos, ó. Cara, eu saí com 1.000, deixei 300 pontos. Pô, saí com 1.000 pontos, cara. 1.000 pontos é coisa que cara não faz em um mês, entendeu? Bitcoin. Essa Ethereum aqui, fiquem de olho, tá? Essa região aqui tá muito bonita, cara. Não sei se vocês operam aí, né? Alguém já abriu conta em alguma corretora aí de Forex? Hoje eu tenho uma reunião com a Tiquimil. Me chamaram para fazer uma reunião aí. Vamos ver se surge alguma proposta boa aí. Lembrando sempre, quem tá comigo aí vai usufruir de tudo aí que a gente conseguir, tá? Beleza. Mentoria eu passo para vocês ali pra gente abrir conta e tudo mais, tá? Eu vejo que vocês gostam muito do Profit, né? Quem utiliza o TradeView aí também? Mas alguém utiliza o TradeView ou só o Profit? A opção que o Everton falou, vamos ver o que vai dar. Da Petro. Tô de olho, não. Só o Profit Pro. Uhum. Porque na Neológica tem a Black Arrow, né? Alguém utiliza a Black Arrow aí para olhar o Forex, cripto. Cripto é a Vector, né? Mais Forex. Eles me fizeram uma proposta lá do Black Arrow, eu tô estudando ainda. O Marcelo tá usando. O que acontece? A Black Arrow agora ficou interessante, por quê? Porque agora ela tem duas corretoras muito melhores do que na minha época, que era aquela Active Traders, tá? Ela tá com a Do Prime, que é muito boa, e a Zero Markets. Então, se vocês não têm conta em alguma e usam o Black Arrow, abrem uma das duas. É do Prime ou então a Zero Markets, tá? Ó, só pra gente, 10h25, 10h30 a gente encerra. Mas só para encerrar, vamos lá, que agora a gente tem duas opções. Venda no toque, tá? Lembra sempre do volume, tá, turma? Análise do volume, ver como ele tá chegando, ver se não é mais uma impulsão, ou a gente aguarda o quê? Aguarda a confirmação, que é o que agora e vir, isso aqui faz isso e perde esse fundo aqui. Se ele perder esse fundo, ele confirma o que aqui, ó? Captura de liquidez dentro de uma região válida, tá? Dentro de uma região válida, quebra da estrutura, um choque, tá? E aí faz uma correção para dar venda. Aí a gente faz o estudo, a análise dessa impulsão aqui, ó, para pegar esse movimento. E normalmente eu gosto de fazer com uma dica para vocês, ó, quem tá aí, tá? Como que eu faço muitas vezes essa entrada aqui, ó? Como eu vou pegar aqui ou aqui? Eu vou puxar uma fibo daqui? Pode puxar uma fibo, tá? Vou dar um exemplo. Puxa uma fibo. Beleza. Eu vou entrar onde? Do 50 até o 78. Como eu posso filtrar isso aqui? Cara, traça uma POC, dá essa consolidação aqui, ó. Com isso. Travou minha POC. Ali. Ó. Ó meu perfil onde tá, ó. Tá aqui, ó. E aí vocês podem usar o quê, cara? Entra no 50 e o stop deixa no topo. Fora. Que ele vai fazer aqui para você, entendeu? Ou aguarda chegar nesse topo de novo, vende entre o 6178 com um stop aqui fora. Aí é o gerenciamento, tá bom?
Mas se não fizer nenhum desses movimentos aí, a gente espera. Aqui agora até pode fazer, ó. Fez isso, esse movimento, ó. Estopou os topos, estopou fundo, perde, pode voltar ali, ó. Mas é um risco ainda, porque ele poderia entrar aqui dentro de novo. Então a gente, vamos supor assim, ó, se agora ele perder esse fundo e vender aqui, pode dar certo? Tem probabilidade que pode dar certo. Porém, seu stop vai estar onde? Aqui, não vai? Tá? E a gente tem correção até onde dessa movimentação saudável aí? Até dentro do breaker block, até o imbalance, até o 61 aqui atrás. Então, muitas vezes, o que eu me deixa desconfortável é, tipo assim, ó, vender aqui, com stop aqui, e ele vai lá na região para depois pagar, entendeu? É a paciência, é o que eu falei para vocês. Onde seria a liquidez dessa venda aqui? No topo, não é? Então, se você sabe onde está a liquidez, não seja a liquidez. Essa é a dica para vocês hoje aí, e encerrar a nossa aula, tá bom, turma? Gratidão a todos que estavam aí acompanhando e vamos esperar os próximos movimentos aí do índice. Tá bonito, tá? E a gente fez uma revisão aí também em criptos e Forex. Fechou? Deus abençoe vocês aí. Amanhã tem aula gravada de manhã e tem aula para os mentorados também, tá? Às 20 horas. 20 horas, 20 horas. Amanhã não tem nenhum imprevisto. Fechou? Até, turma. Que Deus abençoe vocês aí. Abraço. Boa quinta-feira para vocês.